Hello, voltamos na República Romana. Esse slide longo da formação estrutural da República eu expliquei no vídeo Roma, República 1, e agora é Roma, República 2, a missão de expansão. Vamos nós? Expansão romana, isso? Tudo que eu falei até o século V a.C. era uma cidade-estado. Aqui, olha que bonitinha! Uma cidade-estado às margens do rio Tibre, essa estrelinha bonitinha, olha que fofa. Mas por volta do século III a.C., Roma irá se expandir. É isso que a gente vai estudar agora. Primeira fase de expansão é uma expansão interna à Península Itálica, isso mesmo. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo cor-de-rosa ou laranja, vai saber que cor que é isso, né? Mas é essa parte aqui que não é verde, né? A cidade de Roma vai dominar os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos e começa essa expansão no século III. Quando Roma chegou aqui na ponta da bota, no sul da Península Itálica, essa é a região de Magna Grécia, eles começam a dominar territórios gregos. Inclusive essa parte aqui, ó, a metade da ilha da Sicília, também era Magna Grécia, só que essa outra metade verde é Cartago. Isso mesmo, um povo descendente dos fenícios, com sede aqui, ó, no norte da Itália, Cartago. Dominava essa porção da ilha da Sicília, tá vendo aqui, ó, Sicília, dominava essas ilhas, Córcega, Sardenha, outras ilhas no mar Mediterrâneo, sul da Península Ibérica e boa parte do norte do continente africano. E aí Roma vai se envolver numa guerra que na verdade são 3 conjuntos de batalhas chamadas de guerras púnicas. Isso mesmo, é Roma contra Cartago. Tá vendo aqui, ó, durou muito tempo. Começou no século III e vai até o século II a.C. Só que ao final das guerras púnicas, Roma venceu. E a vitória contra Cartago vai fazer uma grande transformação nas estruturas republicanas. Então vamos ver consequências dessa guerra junto com consequências dos processos de expansão. Vamos começar daqui? Primeira grande consequência: a estrutura da sociedade republicana vai se modificar. A base até então da mão de obra, antes das expansões, eram os plebeus. A partir das expansões, sejam internas ou externas, a sociedade romana vai virar uma típica sociedade escravista, isso mesmo, como a Grécia. A base da mão de obra passa a ser a escravidão. Quando isso? Por volta do século III a.C., tá? Muitos dos cartagineses, né, vão ser escravos de Roma, e são eles a nova base do trabalho. A economia também mudou, porque Roma, né, tinha dominado vastas regiões ao redor do mar Mediterrâneo Ocidental, que é esse Mediterrâneo aqui, e os romanos vão sim ter uma nova base econômica que será o comércio, tanto marítimo quanto territorial, tá vendo? Porque Roma cresceu. E aí os romanos vão chamar esse mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, Mar Nosso, né? Então Roma mudou a base econômica, mudou a base da mão de obra e virou uma sociedade escravista. E dá para perceber que ela vai continuar se expandindo, não para nas guerras púnicas, né? Nesse mapa nós temos a República Romana no ano de 63 a.C. Já é o século I a.C., um século de crise, mas Roma continua se expandindo. É porque é uma crise das estruturas políticas de Roma, tá? Então aqui nós temos esse laranja mais escuro, Roma até 63 a.C. Conquistas do Pompeu, você vai descobrir comigo que ele é um triunvirato, até o ano de 58 a.C. São essas áreas aqui, ó, no norte do continente africano, áreas no que hoje é a Turquia, Síria, Oriente Médio, Líbano, né? E aí as conquistas do Júlio César até 44 a.C. são essas mais claras aqui, essas mais claras aqui, o próprio Egito, né? E aí alguns estados que são vassalos, são submissos a Roma. Então tudo isso mostra que Roma cresceu e muito durante a República. Tudo isso é expansão republicana. Tem mais mapa para a gente ver. Esse é um mapa que mostra, né? Vendo 510, isso antes de Cristo, vai mostrando a expansão de Roma até mais ou menos o século II depois de Cristo. Depois ela começa a ser invadida pelos bárbaros e recua. De novo, ó, antes de Cristo, vai dominando, expande, nasceu Cristo, continua, chegou no século, começou a invasão bárbara, recua. Muito legal esse videozinho, né? Isso é um gift, mas vamos seguir. Crise da República Romana. Vamos lá? Essa crise da República Romana ela é formada por 3 fatores.
a tentativa de reforma agrária dos irmãos Graco, as revoltas escravas e as guerras civis. Nós estamos no século I a.C., crise da República Romana. Não acaba Roma, viu, gente? Acaba a República. Para começar, os plebeus, isso mesmo, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, eles estão aqui para vocês verem, né, o busto dos dois. Eles chegaram ao cargo de tribuno da plebe e vão propor na Assembleia reforma agrária. Isso mesmo, eles queriam que as terras públicas conquistadas na expansão fossem divididas para os plebeus. Por quê? Porque elas eram só dos patrícios. O que aconteceu com eles? O primeiro que propôs morreu e o segundo que propôs também morreu também, né? Então eles assassinaram os irmãos Graco, que reivindicaram reforma agrária. Bel, então não houve reforma agrária? Claro que não. O máximo que eles conseguiram foi uma lei que controlava o preço do trigo, chamada de lei frumentária, mas a reforma agrária não aconteceu. Somado a isso, revoltas, fugas escravas, inclusive a principal foi a revolta escrava liderada por Espartacus, que tem esse nome porque ele é um grande guerreiro, ele era um gladiador, isso mesmo. Os escravos, na maior parte das vezes, eles podiam fazer todas as funções de Roma, podiam trabalhar na agricultura, podiam trabalhar na construção civil, podiam trabalhar como gladiadores. E o Espartacus, ele era um escravo gladiador. Aliás, a maior parte dos gladiadores serão escravos, tá? E ele vai aproveitar desse treinamento militar, vai organizar uma revolta de praticamente 20 mil escravos para tentar fugir de Roma. Nessa época, lembrando que a escravidão ela é por guerra e por dívida, né? Então, o que vai acontecer nesse momento? Um escravo que foge de Roma, ele pode muito bem passar desapercebido em outros lugares, não é uma escravidão racial. Não dá para você identificar facilmente quem era um escravo. E aí ele e muitos outros escravos que fugiram de Roma foram punidos, porque eles foram presos nessa tentativa de fuga. Muitos fugiram, mas os líderes foram presos. E o Espartacus, inclusive, morreu crucificado. Não, Espartacus crucificado? Foi Jesus Cristo? Foi também. Crucificar líder é uma coisa muito comum dentro da República e depois do Império Romano, tá? Jesus não foi o único a ser crucificado, tá? A gente vai ver isso lá nas estruturas do cristianismo em outro vídeo, mas o Espartacus, líder de revolta, como Jesus Cristo, foram crucificados porque é uma punição para líderes criada ali dentro das estruturas da República Romana, tá? E para terminar, esse momento de confusão, guerras civis patrocinadas pelos patrícios. Os patrícios contratavam exércitos particulares e guerreavam entre si. Esses conflitos são as guerras civis. Resumindo, plebeu, escravo e até patrícios estão em revolta, estão insatisfeitos, estão em crise. Essa é uma crise social, essa é uma crise política que vai encerrar lentamente a República, só que da crise da República vai nascer o Império. Vamos ver como? Aqui eu tenho um gladiador para você ver como Espartacus treinava, tá vendo? Não são negros, escravos, podiam ser loiro dos olhos verdes, moreno, mulato, muitas cores, tá? E aqui solução para a crise da República. Tudo começou quando os senadores propuseram as ditaduras, isso mesmo, 2 ditadores, primeiro o Mário, depois o Sila, eles foram cônsules que foram nomeados para ter mais poder ao cargo de ditador para ver se eles resolviam a crise da República. Bel, então eles tentaram resolver a crise com ditadores, centralizando o poder? Sim. E aí o que vai acontecer? A crise vai continuar, mas os cargos vão continuar acumulando. Nem Mário e depois nem Sila conseguiram controlar a crise, mas eles acumularam cargos. Aí o Senado pensou, bom, um ditador não deu certo, vamos nomear 3 ditadores? Isso mesmo, o triunvirato é como se fossem 3 ditadores, que são 3 senadores governando Roma. No primeiro triunvirato, havia Júlio César, Crasso e Pompeu. Lembra do Pompeu, do mapa da expansão? Isso mesmo. O Júlio César é o César também da expansão. Esse primeiro triunvirato, o Júlio César vai sobreviver, esses 2 morreram, tá? E o Júlio César vai acabar ficando sozinho e governando por 10 anos. E o que ele fez? Acumulou funções, acumulou funções, acumulou funções. Tinha tanto poder que os senadores combinaram e mataram o Júlio César. Primeiro foi o Brutus, que deu uma punhalada nas costas do Júlio César. Sabe aquela frase histórica? Até tu, Brutus, mesmo. É porque o Júlio César teria sido assassinado pelo Brutus, mas no Senado. Então, e tem uma outra história que os outros senadores também esfaquearam Júlio César. Bom, ele morreu, ponto, né? Quem esfaqueou, a gente não vai aqui porque eu não sou juíza, né? Então, o Júlio César morreu, porque ele tinha muito poder.
E aí convocaram um segundo triunvirato, de novo 3 ditadores, o Lépido, o Marco Antônio e o Otávio. O Otávio, de novo, vai acumular muitas funções, Otávio acumulou ainda mais cargos, então acumulou de novo, e aqui eu separei 2 cargos para vocês conhecerem. Primeiro cargo, o de imperator, isso mesmo, cargo de imperador. Era o líder máximo dos militares, das forças armadas de Roma. E um segundo cargo é o cargo de Augusto. Augusto. Augusto significa divindade, significa um ser escolhido pelos deuses para governar você, reles mortal. Quando Otávio virou divino, virou Augusto, ele virou Otávio Augusto, nasce oficialmente no ano 27 a.C. o Império Romano. Então foi esse processo de acumulação de cargos em uma única pessoa que a República foi se decaindo, né, foi se esvaindo, que é o que eu ia dizer, e a centralização do poder foi ocorrendo até que Otávio foi considerado, quando recebeu o título de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Nasce o Império Romano, a gente encerra esse vídeo aqui, mais um vídeo de Império para vocês. Até daqui a pouquinho.